em Iracema também, eu acho que primeiramente primeiramente eu acho que a fala seria ela, né, por já vindo dessa luta há mais tempo, né, e eu já vim acompanhando a essa retomada do meu pai, né, com outros mais velhos, e eu queria também ver com ela se eu poderia falar primeiro ou também ela poder tocar essa fala primeiro. Hum. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, hum, Amona e todos os guri aí. Que Deus te abençoe, meu sobrinho. Katakuron ta koin ma hening ko shina tajma. Viva ne kiti makra. Kaga kletin chok. Kaj piti mo wain mon buktan mun chawai kati. Ang igma shari tati. Asa awi meng ni kit. Kasha washa ti siak moi fan mi. Fogak matuk toy kra. Shinki ver. Akta kar kinyarana dini. Kinyarak nadi ang yok ng harang yok taping yuk ni agma ong mok. Harat pitanit akrodang mereka yang non ka. Kasagma agmin kung chintoy kra. Pois é, essa exposição que Mona promoveu em Caxias, né? Eu queria estar lá vendo também, mais distância, né? Mas para mim já é importante de botar a nossa exposição lá mesmo com foto, né, Mona? E estou bem feliz, alegre de ver esses jovens no caminho, querer aprender a história verdadeira do nosso Mambã. A Mambã que se chama Brasil. Né? Está na Constituição, mas o órgão público sempre se negou. É. Eu agradeço esses jovens e os pais desses jovens que botaram eles no mundo para eles aprender a escrever a nossa história. Que eles também fazem parte nossa. Eles nasceram no nosso Mambã. Quando eu digo quando eles nasceram no nosso Mambã, que nasceram no Brasil. Que é deles também, né? Eu me sinto ser parte desse jovem, de querer caminhar com nós. O meu tataravô, o João Grande, que os foques botaram esse nome João Grande, o Ianhër, né? Um Gawó, Orendô, ele tem muitos nomes. Ele tem muito nome que, no tempo dos esvitos, eles pagavam os indígenas para caçar, ajudar, procurar ele, para pegar ele. Mas ele se permaneceu mais Canela, Gramado, Caxias. Por quê? Por causa da nossa casa subterrânea. Ele se escondia na nossa casa subterrânea, ninguém não achava mais. Que os fogos não tiveram coragem de, às vezes, entrar na nossa casa subterrânea. Que tinha medo, eles achavam que tinha bicho grande ali dentro. Esse caminhar do meu sábio, Ianhër, Gawó e Rendo. Estamos nós aqui, a tataraneta dele. Né? Tem uma carta que está escrito que ele foi preso em Cruz Alta, na sexta delegacia. Deve estar a história lá. Deve estar escrito. Nós conseguimos essa carta. Né? Mas de tanto estar guardado, tem uns bichinhos que comem papel, né? Mas dá para ver ainda, né?
Pode ir, talvez vocês vão conseguir achar ainda a carta que tá lá. Sabe que os caingangue, os cafur, né? Anos atrás, que tinha esse nome, eles conseguiram tirar ele da cadeia. Abriram a portão e conseguiram tirar ele da cadeia, onde ele veio parar na Caxias. A alma, o espírito dele está por ali. Tá? Por isso ele chama nós para voltar para nossa casa, a casa veterana. Não é por acaso que meu cunhado Zílio voltou para casa, para Canela. Em Caxias, tem um caso veterano que ele gostava muito. Um dia vocês vão achar lá. Mas a gente não quer tomar todo o Brasil, não. A gente quer só espaço onde nossos tataravô andou, pouquinho. Como ele dizia, a mata, a terra, a água é imensa. É para todo mundo usá-lo, mas respeitando. As frutas têm tudo na natureza. Nós somos uma parte dela. Se eu contar tudo a andança dele, nós íamos ficar tarde e amanhecemos ainda. Tantas coisas que ele passou, de vez em quando nós passemos ainda, mas não como tanto que ele passou. As bandeirantes subiram pela serra a sul de São Paulo, Bahia, foram indo para a Amazônia, perseguindo os cafur para cortar par de orelha para ser premiado. Mas, menino, eu peço para vocês um favor, não se culpa. Não se culpa que vocês estão com nós, buscando a nossa história verdadeira. Só agradeço a Deus, por vocês, Deus ter encontrado vocês. É nosso, é de vocês essa história também, tá? E tá que eu teve que vir na periferia de Aldeia Grande para contar a nossa história, que faz parte do nosso país, que se chama Brasil, Amambã. Eu espero que no futuro, meus netos, meus bisnetos, dão as mãos para caminharem junto, numa linha só, numa estrada só, abraçados, para parar com essa discriminação. Que perante do nosso tupé, nós somos irmãos. Diz a minha avó de 100 e poucos anos, a minha sogra que faleceu com 111 anos. A história dela é linda. Um dia vocês vão escrever para ficar para os netos dela. Goimbang wanini, goimbang washani, nonag wang klifongyo, nonag wang klifongyo, nonag wang klifongyo, eng peteng. Antuma, Cochito, é com vocês, meu jovem. Antuma, ventei. Aí, creta, chagane, ventei. Anafi, tata, conto, megninha, checo, embora, mreia, montem.
Bom, primeiramente, né? Eu acho que agradecer, né? Agradecer ao Guilherme aí por criar junto com a gente esse projeto lindo aí da exposição em Gramado e com outros apoiadores, né? Como o Yuri também vem começando com a gente. E agradecer também o espaço ali da Mona, né? Que cedeu lá pra gente contar um pouco dessa nossa história, né? Que não é de agora, ela é, ela é de milhares de anos atrás, né? Então a gente vem com esse pensamento, né? Agradecer também a minha mãe tia Iracema aí pela fala aí, bem importante, né? É isso que eu venho colocando, né? Eu acho que pensando em mim hoje, quando a gente senta hoje com a minha comunidade para relatar um pouco da situação nossa aqui e o que vem acontecendo com a gente, né? Os ataques que a gente vem sofrendo muito sobre nossos direitos que vêm sendo atacados. É, é um obstáculo bem grande, né? Que a gente precisa pensar bastante, que a gente precisa pensar em estratégias e que ter uma visão de futuro, né? Não dependendo também muito das vezes da gente, né? Então, a fala da Mantinha Iracema é bem importante, né? Porque conta todo esse pensamento, todo esse projeto que eu venho buscando, né? Tá buscando o conhecimento dos mais velhos, trazendo para o nosso presente e principalmente pensando o conhecimento para novas gerações, né? As novas gerações basicamente seriam nossos filhos, os nossos netos, a nova geração que está chegando, né? E o Yuri e o Gui bem sabe que a gente tem duas crianças que nasceram aqui na retomada, né? E que elas levam o nome aqui da retomada, como meu criado, né? A gente chama ele de Uengá, né? A taquara da terra, simboliza muito as taquaras que a gente vimos aqui em cima e em frente da caverna. E um também que nasceu aqui é o filho do Osés, né? Que é o Fucó, que é a madeira canela, né? Então a gente vem trazendo também esse conhecimento também, buscando também registrar isso, né? Os nossos filhos que estão vindo agora, e principalmente essa história que a gente quer contar, é esse projeto que a gente vem pensando, né? Ah, a gente sabe também o que vem acontecendo com outras comunidades, esses conflitos que vem tendo com outras retomadas, não só retomadas, mas como terras que já foram consideradas, e mesmo assim, havendo essa invasão, essas notícias que vêm repercutindo. Semana passada eu também escutei uma história de que em Brasília também houve um, 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 que queimaram um parente lá, né? Então isso a gente vem se preocupando muito com a gente, principalmente com nós que somos da retomada, né? A gente vem botando na nossa cabeça todo esse perigo, todo esse cargo que a gente vem, digamos, sentindo, né? Mas eu acho que é muito importante a gente deixar esse conhecimento primeiro para os nossos filhos, para que eles pensem, né? Comecem a pensar desde agora o futuro que eles querem levar, né? Que é, que é esse projeto que a gente vem, esse pensamento que a gente vem colocando, né? Que é o fortalecimento da cultura caigangue, o fortalecimento das danças, o fortalecimento da filosofia caigangue, uh, passar um pouco desse conhecimento que a gente tem, né, sobre a natureza, sobre as águas, sobre as ervas medicinais, como a Mantira Sema, ela tem um bom suporte nisso, né, para gente, que ela vem fazendo esse trabalho de cuia para gente, vem nos acompanhando. Então a gente vem pensando nesses projetos que a gente tem para frente, né, que seria que hoje, pelo nosso ponto de vista, ela vem sendo um pouco esquecida, né? Eu lembro que quando eu tinha meus 4 a 5 anos, o meu pai fazia esse trabalho de queima de remédio para fazer o benzimento das crianças, a lavagem da cabeça, fazia todo esse ritual para que as crianças que viessem
a, a ficar mais com idades, não se iludisse com qualquer coisa, né? Mas que também sabesse ajudar seus pais, ajudar o próximo, desde dessa, dessa aprendizagem, né? Então a gente vem apostando muito nisso, né? Eu venho conversando com o pessoal também aqui da minha comunidade e o primeiro pensamento que a gente vem colocando, principalmente, é a escola indígena, né? A escola bilíngue que a gente quer impor, ela, acho que ela vai ser um fator muito importante e muito fundamental nessa questão do pensamento caigangue, né? Para as novas gerações, para os nossos filhos, e através disso, esse conhecimento que a mãe Tinha Iracema vem passando para vocês, passe de escola para alunos e a escola a escola bilíngue que a gente tenta, que a gente vem pensando em colocar aqui, trabalhe isso, né, essa parceria com os mais velhos, que hoje não, que hoje eu vim percebendo que não vem acontecendo, buscando a raiz do povo caigangue, como hoje tem a Mantinha Iracema, hoje tem o Pedro Garcia, hoje ainda hum, forte ainda o nosso cuia mais velho, o Jorge Garcia, né? Então, buscando esses mais velhos, esse conhecimento todo, buscando também o que aconteceu no passado, esse acesso que os mais velhos têm, os cuiã, esses rituais que a gente faz, que são bem sagrados, que a gente precisa também colocar, eu acho que em primeiro lugar, esse ritual do Kiki, esse ritual do encontro dos Cuiã. Eu acho que é muito importante esses rituais voltarem de novo, saírem digamos, saírem da teoria para que virem na prática a realidade, né? Então é esse pensamento que a gente vem colocando, né, aqui em Canela. Ah, hoje, inclusive, a gente vem conversando muito, né, nessas questões, mas a situação do governo atual hoje ela fica bem complicada, né? Eu acho que esse governo que está passando hoje, que está aí hoje, eu acho que não é um dos governos, mas eu acho que é o governo que hoje está atacando muito mais os direitos indígenas do que governos anteriores, né? Então isso também a gente coloca na cabeça também que precisa pensar em estratégias, pensar, ter uma cabeça fria. Eu acho que não se iludir com qualquer coisa, saber a realidade e sempre buscando, né, dos mais velhos o conhecimento, a paciência, buscando também nas ervas medicinais também para ter uma cabeça correta, para ter uma coragem para enfrentar tudo que a gente vem enfrentando, né? Então, eu acho que é esse pensamento, né? E eu acho que por enquanto é isso, né? Eu acho que tem muita gente para conversar ainda, mas eu acho que deixo minha palavra por aqui e deixo aberto para a gente continuar conversando. Muito obrigado, Iracema e Maurício. É sempre muito bom escutar vocês, né? Conversar com vocês é sempre um aprendizado que tem vários sentidos, assim. A gente pensar memória, ancestralidade, pensar essa cidade aí que a gente cresceu e vive, né? Que é Caxias, né? Que se diz muito italiana, mas pô, tem toda essa história profunda, essa história enraizada, né? Essa história forte que nem um pinheiro ancestral, sabe? E eu acho que essa live ela é um pouco para isso, assim, para a gente conversar sobre esse assunto com outras pessoas, né? Com nossos amigos que estão aqui, amigas, artistas, apoiadores, pessoas que se interessaram, também para fazer essa ponte com vocês, né? Para mais pessoas também ficarem sabendo, conhecerem essa essa luta, né? Eu falando sobre a situação política atual, assim, eu acho que é muito difícil a gente mudar a cabeça das pessoas que são ruins, né, digamos, que estão apoiando esse cara, que querem o fim dos outros, dos diferentes, né, que todo mundo tem que ser igual, que outras culturas, essas pessoas, a gente não vai mudar a cabeça delas,
mas eu acho que a gente consegue juntar, agregar na nossa luta pessoas que são boas, assim, pessoas que querem um país onde todo mundo tenha direito de preservar sua cultura, todo mundo tenha direito, os indígenas tenham direito às suas terras, né? Que eles possam viver tranquilos no seu território, dando vida para a cultura, né? Resgatando essas memórias ancestrais. Eu só queria comentar um pouco sobre a casa subterrânea, né? Que não sei se todo mundo conhece. Seria uma forma de habitação tradicional, né, desses povos antepassados aqui dos Caigangue, que eu também não vou saber exatamente a fonte, mas tem um livro que chama Os Índios na História de Caxias, que eu li uma vez no Arquivo Municipal. E ali tem um mapa, eu vou um dia atrás desse livro, vou comprar esse livro, se alguém tiver, me vende. Tem um mapa de casas subterrâneas encontradas aqui em Caxias. Esse eu vou mostrar para Iracema quando eu tiver em mãos. E alguns lugares que eu sei que tem o colégio ali, a região de Lourdes, como se fosse uma linha reta ao norte, passa por Ana Rec. Ana Rec também teria casas subterrâneas. E essa linha ela continua Planalto acima e vai até Santa Catarina. Então é digamos, um grande caminho, assim, todo esse território da serra, dos campos de cima da serra, da região nordeste do Rio Grande do Sul, tem essa ancestralidade no chão, né, embaixo da terra. E se a gente estivesse numa casa subterrânea, aí eu acho que a gente estaria passando menos frio do que num apartamento. Porque tinha uma tecnologia para, né, aguentar o frio do Planalto e para se proteger também dos invasores, né, que nem a Iracema falou. Acho que é bem importante. Mas também a gente quer abrir essa conversa. Daí, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, daí fala seu nome, mais ou menos o que faz, né? Qual a sua área de atuação, porque tem interesse com a exposição, e deixar aberta a fala para o pessoal conversar. Eu acho que se ninguém tiver nenhum comentário, eu vou continuar falando. Anotei algumas coisas aqui que o Maurício e a Iracema falaram dos FOG. Os FOG, só para todo mundo saber que é a gente, né? Os não indígenas. Somos os FOG. E também falaram de Cuiã. Cuiã seria o papel que a Iracema ela tem esse papel de guardiã dos conhecimentos, das ervas medicinais, dessa espiritualidade Caigangue, né? Uma liderança política e espiritual, assim. Sobre o ritual do Kiki, seria aí eu conheço muito pouco, assim, acho que também a Iracema e o Maurício podem falar mais, mas é um ritual feito onde se faz uma bebida, um tronco em honra àqueles que morreram, né? Também é um ritual bem importante na cultura Caigangue, que ficou por muito tempo sem ser feito, né, aqui no Rio Grande do Sul. Ele meio que sumiu pelas políticas do próprio Estado, né, da forma que se organizavam as aldeias indígenas, onde eles eram proibidos de falar a língua, proibidos de realizar sua cultura, né. E até por isso muitas dessas pessoas, esses indígenas, eles não se diziam indígenas para poder sobreviver, né. Então também às vezes a gente escuta umas histórias aí no interior e a gente pensa, será que eram indígenas? É bem provável que sejam, né, mas talvez não se apresentassem dessa maneira porque eles não tinham nenhum direito garantido, então eles se disfarçavam, né, de certa forma. Mas sempre também nunca pararam de circular pela região da Serra, né. Estão sempre se movimentando nesse território. Eu queria colocar também que a retomada, esse movimento de retomada, ele, como a gente pôde perceber pela fala do Maurício, vai muito além da questão da terra, né? É uma retomada não no sentido da terra como dessa relação econômica como a gente tem, né, com a terra. Pela fala do Maurício, a gente vê que a
a relação deles com a terra passa por outras questões, né? Como o Maurício bem colocou ali, as crianças que carregam o nome das plantas nativas locais ali, da madeira canela, da taquara, mostra essa relação com a terra que está ligada com uma relação com a memória e com uma história profunda, né? Que, e também da retomada, desse acionamento da memória, da retomada, como uma forma de denúncia, como o Maurício colocou, denúncia desse retrocesso que a gente tem vivendo, que a gente vive atualmente, né? Que, no caso, os indígenas vivem atualmente, de afronta contra seus direitos, né, e de criminalização das lideranças, né, que desde o período colonial essas lideranças são criminalizadas, desde o período colonial tem uma tentativa de silenciamento dessas lideranças e da expressão cultural dos indígenas, né. Acho que o movimento que o Maurício e que toda a comunidade caigangue ali tem feito vai para quebrar com esse silêncio de vez, né, e a retomada, ela é uma reinvenção, né, dessas práticas, do seu modo de viver, do seu modo de existir no mundo, né, e acho que através da memória, essa reinvenção, ela traça as novas estratégias de luta contra esse esquecimento, né, principalmente aí em Caxias do Sul, que tem muito essa questão cultural da região das hortênsias, né, que, para quem não sabe, as hortênsias são plantas exóticas, né? Acho que faria muito mais sentido chamar a região das araucárias, que inclusive são plantas que foram manejadas e que foram plantadas pelos ancestrais dos caigangue, né? Então, enfim, aí, se alguém tiver alguma questão para colocar. Acho que a Mona levantou a mão e depois a Geraldine. Gente, na verdade eu ia perguntar exatamente isso que o Yuri falou agora, né? Que sim, a retomada provavelmente não seria só em relação ao retornar ao território X ou Y, né? Mas como que o dia a dia, como seria essa retomada? Então, no fim, eu levantei e baixei a mão, e agora quem levantou a mão foi meu gato, sem querer. Então, a gente já pode passar a palavra para a Geraldine. Oi, gente. Na verdade, fui eu que levantei a mão. A Geraldine está no trabalho e dela disse que ia ter esse espaço. Daí a gente botou o notebook aqui para ouvir juntas. A gente teve que atender alguns imigrantes no meio da fala de vocês, mas eu fiquei muito curiosa para entender como é que está se dando esse processo aqui em Caxias do Sul de retomada da terra. Eu não sei se vocês comentaram sobre isso. Eu entendi o processo em Canela e queria saber se está acontecendo esse movimento em Caxias. Não sei se deu para entender a minha questão. Não sei se o Maurício gostaria de responder, mas pelo menos a questão do território é em Canela, né? Que fica ali na Floresta Nacional de Canela, que é um parque administrado pelo governo federal. E ele está em vias de ser privatizado, né, concedido à iniciativa privada, onde eles vão expandir os negócios, não sei exatamente o que eles vão fazer ali. Mas é um parque que está bem sucateado, né? E os Caigangue entraram ali, ocuparam, e eles têm toda a legitimidade, né, para fazer tanto o trabalho de preservação ali da mata nativa, quanto essa questão da retomada cultural. Não sei se o Maurício também quer responder um pouco sobre isso. Bom, então, né, o processo ele está em andamento assim, né, a nossa reivindicação do território, ele especificamente era aqui na região, né, de Canela e Gramado, mais nessa região aqui, né, mas também antigamente quando nossos mais velhos nos comentavam como é que era a vinda deles, dos outros territórios mais por norte ali, hoje nas terras indígenas ali, para a banda de Passo Fundo, Cruz Alta, nessa época quando eles faziam todo esse roteiro ali, aí quando não tinha como fazer a coleta de alimento como o pescado, né, naquela época,
Então, os mais velhos nos repassavam esse roteiro que eles faziam até Porto Alegre, né? Então, eles nunca desciam de quando eles vinham dessas regiões de Passo Fundo, eles nunca vinham, digamos, nas ladeiras, né? Eles sempre vinham por cima das montanhas, né? Nesse sentido, na rota, que vinham passando por aqui passavam por Caxias e chegavam por aqui e descia em direção a Taquara. Então, daqui de Taquara, descia Novo Hamburgo e São Leopoldo. Então, chegavam a Porto Alegre. Então, aí sim faziam o pescado hoje no Lago Guaíba, daí. Então, depois desse pescado, depois desse acampamento que montava e fazia toda essa coleta do alimento, quando retornava de novo, fazia todo esse roteiro de volta. Então, na época do cacique Niuô, do cacique Lendô, que é o João Grande, e havia muito dessa expansão de comunidades aqui no sul. Então, tinham famílias. Digamos, hoje a cultura caigangue, ela se divide em duas metades, né? Como hoje são conhecidas como Camé e o Cairu. E o Camé, ele é espelhado pelo sol, e o Cairu, ele é espelhado pela lua. Então, os que são descendentes do Camé, que são espelhados pelo sol, esses são os guerreiros, esses são os fortes, são os corajosos. E a outra metade que complementa, que é o Cairu, que se espelha na lua, ela se reflete na sabedoria, na paciência, na calma. Então, essas metades elas se complementavam, e nisso se formavam as famílias, então se formavam as comunidades. Então, aqui no sul tinha muitas comunidades. Aqui a comunidade do Niuô, como a gente vem de uma descendência Iê, né, que são várias etnias, e que são várias comunidades, mas a gente vem de uma árvore genealógica lá do passado, que vem trazendo nós como os coroados, e depois a gente vem se espelhando nos etnias taquaras, entende? Porque muito da época antiga, como o Guilherme me comentou, sobre a casa subterrânea que eram construídas antigamente, ah, eram basicamente construídas com taquaras, digamos, no telhado, e palhas, mas principalmente a taquara embaixo das palhas para que não houvesse goteira, e era aberto um buraco no chão para que aqui em cima dos campos aqui da serra pudessem se esconder do frio. Então o frio não esfriava embaixo da terra. Então a gente vem também junto com o pessoal aí que está nos acompanhando, o Yuri e o Guilherme, fazer exemplares dessas casas subterrâneas como eram construídas antigamente, e ter essas exemplares aqui dentro da nosso território reivindicado hoje, né? Então, esse território que a gente está reivindicando hoje no município de Canela, a gente se deu o nome de Comumbã. Aí, Comumbã, assim, na forma como era antigamente. Então, Comumbã, ela se dá a erva grande. Erva grande, assim que meu pai me dizia que erva grande também era nossa, digamos, nossa religião. Antigamente a nossa religião era. Eu sempre perguntava numa roda de fogo pro meu pai, qual é a tua religião? Só que eu via muito, né, antigamente a questão da religião também interferindo muito na nossa questão cultural, e isso afetava a gente bastante. Então eu perguntava pro meu pai em roda do fogo, dizia para ele, pai, como é que é a tua religião? E como eu sabia que vinha essa religião católica e evangélica, aí eu queria ouvir do meu pai essa resposta dele, né? Porque ele vinha fazendo uma aprendizagem do Cuiã também. Então eu queria saber esse conhecimento dele, né? Então ele me dizia assim, Mentei, a nossa religião, ela é a Igreja Verde, ele dizia para mim. Aí eu dizia para ele, por que Igreja Verde? Aí ele dizia, olha só, a tua igreja é aqui o mato aqui, ó. Esse morro que está aqui em cima tem tudo que tu precisa. Tem teu alimento que te sustenta,
ter o remédio que te cura e, além do mais, ter o olho da água que te dá a água pura para tu beber. E o que mais tu precisa, ele disse para mim. Então você só precisa acreditar em tudo isso. Não falta nada para nós, os Caigangue. Nós somos ricos, ele dizia. Tudo a gente tem no quintal da casa, na frente da nossa casa. Então, essas falas que meu pai falava para mim foram muito importantes. Então, é esse projeto que a gente vem implementando e construindo junto com o pessoal que vem nos apoiando. Só para também contextualizar, obrigado Maurício também que pela fala. O finado pai do Maurício, o finado Zílio, ele foi quem chegou, aí foi 2006, Maurício, em 2006, ali em Canela, e começou a reivindicar esse território. Tudo bem se eu mostrar uma foto dele? Me autorizas? Aquelas que a Ana Freitas mandou. Sim, sim, pode mostrar sim. Nossa, é uma foto muito boa. E ele tocava um instrumento tradicional caigangue, né, Maurício? Quer falar sobre esse instrumento? Ele vai aparecer um pouco na foto. Eu não entendi o que é. Sobre eu acho que é arco de boca, né? O instrumento musical que o teu pai tocava. Ah, sim, sim, sim. É o Weixin, como a gente chama na língua caigangue. O Weixin, o arquinho. Ah, o meu pai, ele dizia na época que, acho que a maioria não sabe, né? Eu acho que meu pai veio falecer em 2017. Ele era o nosso cacique aqui nessa nossa retomada, no início. Então ele veio a falecer em 2017 e eu assumi esse posto de liderança, né? De Poimban, como a gente chama. Então eu assumi todo esse cargo, né? Eu, eu, eu tenho hoje, eu tenho 26 anos. Eu sou um rapaz bem jovem ainda. E todos essa andança que eu venho fazendo são todos os conhecimentos que ele me passou, né? Então, eu segui muitos passos dele, tive muitas conversas que tive muita aprendizagem na roda do fogo. Ah, meu pai, ele tomava bastante chimarrão, né? Então a gente tomava chimarrão com ele. Eu acho que eu do início com o meu pai, eu acho que eu comecei com 4 anos a seguir ele nas reuniões, a falar com autoridades também. Então eu acho que eu segui os passos dele eu venho seguindo até hoje, né? Nessa foto ali que o Gui tá mostrando, que ele aparece com esse arquinho, ele me dizia desse arquinho que quando ele era jovem, né? E na época, quando ele era jovem, eles faziam esses eventos como hoje conhecido por vocês, né? O baile. Então ele fazia com esse arquinho o baile dos Caigangue com outros irmãos dele. Então esse arquinho aí que ele fazia as cantigas, ele sempre falava, né? Qual as cantigas que ele ia tocar, né? Então ele falava para mim, Roda do Fogo, agora eu vou te apresentar a cantiga do bugio, como eles se comunicam. Aí ele fazia a cantiga do bugio. Aí quando ele fazia a cantiga do bugio, aí ele explicava, né? O bugio, eles se comunicam assim, assim, a relação deles é assim. Eles protegem um ao outro. Eles são que nem nós, ele dizia, né? Aí ele começava a fazer, ele fazia o de
digamos, o som no arquinho, aí depois do arquinho ele começava a fazer o iê. O iê é a cantiga daí, a cantiga na fala. Aí ele fazia a cantiga dele também. Aí ele fazia cantiga também do tamanduá, também ele fazia, entre outras cantigas ele fazia todas. Aí ele dizia para mim, com esse arquinho eu fazia os bailes quando eu era piá. Então você precisa aprender também. E eu tenho uma exemplar dele aqui comigo e que de pouco a pouco eu venho aprendendo a fazer esse cântico que ele me ensinou, né? Então ele deixou 3 exemplares desse arquinho para nós, uma para mim e uma para minha mãe e uma para o irmão dele. Então hoje ainda à frente de mim para poder tocar num baile ainda está o irmão do meu pai. Aí o irmão do meu pai ainda ele tá, digamos, é uma linha de respeito, né, que a gente vem impondo. Aí, se ele me autorizar a tocar, aí eu posso tocar o baile junto com ele também, possivelmente mais para frente. Então, esse arquinho, todo esse pensamento que o meu pai impôs a gente e que a gente vem levando esse legado dele, então a gente tem uma inspiração, né? Eu acho que umas imagens, umas fotos, eu acho que principalmente essas fotos estão expostas aí na exposição em Caxias, fala tudo essa andância, né? Do início do meu pai trazendo junto o primeiro local que a gente acampema, que esse processo todo da, da nossa reivindicação, das liminares que aconteceram, da nossa volta. Então, hoje eu coloco para vocês, né? Acho que todas as 2 crianças que nasceram hoje, elas podem voltar aqui para Canela depois de muitos anos, porque a gente já vem colocando o umbigo deles aqui na nossa retomada. Então, possivelmente, eles podem ir de novo, mas eles sempre vão voltar para onde que o umbigo deles foi enterrado. Então, esses conhecimentos que a gente vem passando também para os nossos filhos, né? Muito massa, obrigado, Maurício. Alguém tem alguma mais Vamos lá, pessoal, vamos conversar. Estamos aí. Pode falar, Aline. Na real, eu mais para elogiar a exposição, né? E porque é uma coisa que, assim, vou organizar meus pensamentos, mas quando a gente vai e a gente vê uma exposição enquanto artista, né? Ou que quando a gente vem desse meio mais, né? Das artes visuais mesmo, talvez a Marina e a Nicole entendam mais ou menos onde eu vou chegar, mas eu acho muito interessante quando a gente vê uma exposição que tem um viés mais historiográfico, né, mais histórico. Ela tem uma composição diferente de uma exposição que seria organizada por alguém que vem direto da arte visual, né? Ela tem um modo de pensar tanto na arte que está sendo exposta quanto na história que está sendo contada que é muito diferente. Eu acho isso muito legal. Eu tinha conversado com o Gui sobre como os textos também foram, eu achei os textos todos muito bons. Eu gostei especialmente daquele de memória, que eu acho que segundo os créditos foi o Yuri que escreveu, né? E eu achei toda a composição dela, apesar dela ser, né, curtinha, mas ela ficou muito boa. E ela conta muito bem essa história de uma forma fácil, assim, de fácil acesso. Porque esse tipo de conhecimento não adianta, não, é uma coisa que a gente não vai ter por vias institucionais, né? Eu nem sou daqui de Caxias, mas a minha educação se deu basicamente aqui. E eu só fui começar a tomar conhecimento de fato de todas essas questões quando o Gui começou a estudar sobre isso, né? E desde então que ele sempre tem sido, inclusive, muito solícito com as minhas curiosidades e quando eu peço alguma informação e tal, porque a gente não tem acesso realmente a esse tipo de questão por vias institucionais, né? Então, mais para parabenizar todo mundo pelo trabalho, o Guilherme, o Lúcio, a Mona, Guilherme, o Lúcio, a Mona, o Maurício, todo mundo, e dizer que muito bom. E é isso.
Muito obrigado, Chaves. Massa, tu é uma artista muito admirada aí. E massa teu feedback positivo. Mas é verdade, Ju, é muito difícil a gente ter contatos com essa história indígena, né, aqui na Serra Gaúcha. Eu acho que Caxias tem esse problema, Gramado e Canela também, né? E com certeza aí o Maurício deve ter enfrentado alguns preconceitos lá com o pessoal de Canela. Apesar de que também teve pessoas que estão abertas, né? Eu acho que essa é a questão, pessoas abertas a conhecer essa história e dispostas a escutar, né? Tá um passo para ajudar, assim, para somar. E a gente tem que ser aliado, né, dos indígenas. Acho que hoje em dia é bem complicado, né, a situação, e eles precisam de aliados e é importante, né? A gente pode fazer um trabalho pequenininho, assim, uma divulgação ou, enfim, conversar sobre isso, mas já é alguma coisa, né? Um trabalho de formiga que a gente vai conectando, nos conectando. E essa exposição é um pouco para isso, né? Então, é bem isso mesmo. Deixar a palavra aí para quem quiser se manifestar novamente. Bom, queria colocar aqui que eu acho que a gente precisa muito dessa fala dos indígenas também e das populações tradicionais para aquilo que o Maurício e a Iracema estavam colocando, de conhecer a história real, a história de verdade, que passa muito longe dessa história pseudo-europeia aí, que nos contam sobre a Serra Gaúcha, né? Acho que o Maurício e toda a retomada, toda a comunidade lá de Canela, que está retomando, vem para nos ajudam a perder um pouco desse esquecimento aí, e a entender de fato qual é a história realmente dessa região aí, que passa além dessa história econômica baseada na produção de vinho e esse tipo de coisa aí que a gente sempre ouviu falar, né? E, e essa memória que o Maurício traz também é uma memória viva, né? Porque ainda que ele olhe para o passado, para as coisas que o pai dele ensinou para ele sempre projeta isso para o futuro, sempre projeta isso pensando nas novas gerações, né? Isso é um exemplo de uma memória viva e que segue pulsando, né? A gente viu recentemente da estátua do Bandeirante que queimaram lá em São Paulo e muita gente achou isso que estava apagando a história, que era um absurdo. Isso é uma memória morta. Essa memória que a gente vê nas estátuas aí é uma memória que já morreu e que, enfim, é uma memória que olha só para o passado. Acho que o Maurício nos ajuda a pensar em novas possibilidades e pensar em uma memória política e uma memória histórica que olha para o futuro, né? Então, sei lá, só queria agradecer muito ao Maurício aí, a todo mundo que está participando. É nóis. Eu, eu vou compartilhar umas coisas lindas que o meu avô deixou para nós, mas não conseguimos ainda trazer de volta. Quando estava nosso museu vivo em Rio de Janeiro, ele tinha todos os aparelhos do cavalo lá, que ele participou da guerra, né? O historiador veio buscar para deixar lá no museu, com promessa de um dia os netos dele visitar para estar lá. Daí depois que aconteceu aquele acidente, né, queimou o museu, eu perguntei para uma historiadora lá, mas não conseguiram achar. Não sei se queimou ou foi fora, né? Então, muitas nossas coisas aqui foi fabricado manualmente, tanto como a cerâmica, né? Nós tinha a nossa mão de pelão de pedra massa também. As pessoas conseguiram
tampar com aquele piso de massa de fazer estrada, né? Um é a prova de borboleta. Borboleta, nós tinha borboleta, nós tinha tudo nosso, esses artefatos de cerâmica. Quando fomos com Padilha lá trazer de volta, um fazendeiro ele limpou um tipo de um campo e enterrou ali, botou esse massa de pedra que eles fazem a estrada, asfalto, né? E nunca mais nós fomos lá ver, porque estava com isso, né? Nós tinha lá nossas mãos de pilão, nós tinha nosso urno de enterro, né? Na casa subterrânea também, detonaram a casa subterrânea e enterraram o nosso artefato, que é cerâmica. Tava os camé e o cairu, né? Que quando eles faziam, na época, para desenhar, os camé botavam a unha, né? E os cairu, eles botavam a ponta do dedinho último, ou se não, com ponta de tipo pontinha, eles faziam a ponta de varinha para desenhar, né? Ficava bem redondinho. Então, digo, porque esconder seria uma história lindo para o pessoal se reconhecesse, né? Nós aqui, nós caingangue, nós não sabemos o que é discriminação. Na minha família, meu avô colheu um senhor que fugiu da escravidão, né? Um negro, e o avô tratou ele. Colhemos uns judeus também que veio peleando para nova terra que ele falava muito. Quase morta de tal doença de tuberculose. E sarna no corpo. O meu avô não teve medo disso. Onde se tratou esse italiano e mais judeus, os dois fugidos, diz que da guerra, eu vou dizer para ele, não, aqui nós somos todos amigos. Eu vou tratar você, da tua família. E daí ele tratou essas pessoas. Cabanha desse bichinho, né? Que a gente gosta muito também, que é ouriço, né? Ele sarou da sarna e camel da abelha. A abelha bem especial, aquele que não tem ferrão. Parece que fica azul a mel, né? Português, não estou me lembrando o nome dele, né? E esse casal sobreviveram. Daí, uns anos, ele disse pro avô, um dia, se Deus quiser, eu vou botar teu estátua ali na praça de Nonoai, onde tu me recebeu, homenageando você, onde você me recebeu e a minha família, né? Por que eu falo que a gente não sabe discriminar? Se nós dissesse não, aquele senhor não merece nossa compaixão, o meu avô não tinha tratado ele, né? Portanto, o meu avô deu moradia, tanto como ele, senhor, que veio fugido da escravidão, né? A gente gosta de conviver, a gente gosta de compartilhar. E hoje, quem está mais precisando nós se reunir por tudo, união, é a Mãe Terra. Eu agradeço muito esse frio que está dando isso,
Isso é sinal que ainda ela vai perdoar nós. Que esse frio tá vindo no tempo certo. Em julho, né? Finalzinho de julho. Ainda tem mais agosto que vai estar friozinho ainda. É sinal que ela tá perdoando nós. Ela tá vendo que os filhos estão se unindo. Os filhos estão se conhecendo. Seja foco, seja italiano, seja alemão. Mas isso ela tá vendo. Ela tá vendo que os filhos dela estão procurando saber a história dela. Então, de parabéns, meu jovem, de vocês entenderem nós. Então, de parabéns, os pais de vocês aceitar, de vocês estudar a nossa história, que é de vocês também. Então, Guilherme, Deus abençoe cada um de vocês. E nós estamos aqui. Estamos circulando. Estou aqui, estou indo no AI. Estou brigando com o Bolsonaro. E a briga vai longe. Vai longe. Mas pensando em vocês, tá? Estou no caminho, estou circulando. Que é esse meu nome, né, Guilherme? É Gaté. O que a Gaté faz? Gaté circula em cima das folhas verdes. Gaté circule onde tiver água, onde tiver os amigos de coração aberto. Isso, o meu abraço, cada um de vocês. Churros. Não quer? Muito obrigado, Iracema Igmarretaui, que é uma das poucas palavras que eu aprendi Caigangue, para agradecer. Bom, eu acho que agora você, viu, Iracema, tu conseguiu conhecer mais alguns amigos em Caxias do Sul. E daqui a pouco a gente te recebe ali na cidade com um vinho, um queijo, né, uns pinhão. Estamos no caminho de te levar para conhecer a cidade, as casas subterrâneas. Isso temos que fazer. Estou esperando. Esse frio tá bom quentão, né, Guilherme? Nossa. Esse mal eu peguei dos meus amigos. O vinho é bem servido, que é bom para a saúde. Mônica já viu. Yuri também. E vocês, meninas? Vamos lá. E estamos na marcha, menina. Vamos ver se vamos na marcha. Conto com vocês, tá? Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer essa vez. René. Eu rato. Eu rato. A gente já está mais ou menos a 1 hora aí de live. Imagino que também o Maurício deva ter os compromissos aí, essa correria desse final de semana. Mas também eu deixo aberto para alguma fala, se quiser, para a gente falar agora. Ou até a próxima, né? Por favor, Mona, pode falar. Bom, Maurício ia falar, né? Desculpa. Bom, eu acho que primeiramente, né, eu acho que é agradecer o espaço novamente, agradecer a vocês, né, os apoiadores pessoal novo que eu tô conhecendo, né, então acho que desde já eu deixo aqui a comunidade Cogonhibã de Canela, Skygang daqui, acho que a porta vai estar sempre aberta para vocês, né, para a busca desse conhecimento que a gente quer repassar. Eu acho que para que juntos a gente se torne umas pessoas melhores, eu acho que com um pensamento melhor, eu acho que pensamento de futuro, eu acho que pra gente, o que a gente quer também, eu acho que é muito importante. E eu acho que ter, a buscar esse reconhecimento, né,
esse reconhecimento e respeito, acho que um pelo outro, acho que é importante isso. Eu acho que juntos, de mãos dadas, a gente consegue mais. Eu acho que a união, acho que ela faz a força, sim. E assim, hum, acho que o Gui falou ali uma coisa bem importante, né? Ele também chega para menino, que é a card. Então, eu desde já agradeço mais uma vez e a comunidade de Corumbanga aqui de Canela tá de braços abertos para receber vocês novamente, quantas vezes forem. E a gente vai fazer alguma festividade aqui com o decorrer do tempo. Acho que esse período de pandemia, acho que com o tempo já vai passar também. A gente vai poder se encontrar para tomar um chimarrão e fazer uns peão aqui, que deu bastante peão esse ano aí. E a gente fica aguardando o retorno de vocês para cá de novo, para a gente junto conversar e ter um pensamento de futuro positivo para nós, para a nova geração. E, e esses tempos difíceis vai passar, né? Esse período de governo, acho que ano que vem esse governo já sai também, é só uma questão de tempo, mas sempre focando na força, na coragem e sempre buscando o pensamento positivo. Acho que deixo essa fala para vocês e a gente se encontra. A gente se encontra. Com certeza, nos encontramos. Mona, a palavra é sua. Obrigada, Gui. Na verdade, eu estou bem emocionada, ao ponto de não saber se vou. Não vou, acho que já falo. Peraí. Sim, eu já escuto a Dona Iracema há alguns anos, acho, talvez uns 2 anos, e sempre uma experiência, né, escutar ela. Tanto porque a Dona Iracema é uma pessoa incrível, uma pessoa que lutadora há muitos anos aí, puxando seus parentes, puxando nós, branco, para sair da nossa zona de conforto aí também, tanto literalmente quanto na nossa cabeça, né? E acho que ele assim aprendeu a fazer muito bem isso, mas sempre me enche de esperança, assim. Eu acho que imagino que vocês também, né? Acho que agora vai. Então, é bem isso, Gui. Então, na verdade, eu queria só agradecer, assim, com muita intensidade, tudo aquilo que eu falei no início, né? A participação de vocês, aceitar minha provocação, Gui, de estar levando isso ali para o público, para realmente fazer isso, né? Tocar o nosso coração, de nós buscarmos a verdade das coisas, nos unirmos, né? Em relação à verdade, ao respeito, né? Respeito às minorias, respeito a quem está aqui desde sempre, né? Respeito à ciência, respeito à natureza, respeito à arte, à cultura e à liberdade, né? E, acima de tudo, ao direito que nós temos de sermos o que a gente é, né? Os nossos direitos. Então, eu estou muito feliz, eu estou emocionadíssima com a fala da Iracema e do Maurício, de trazer essa esperança, né? Porque não vivo nem metade da metade, da metade, da metade, da metade, posso ficar falando da metade, da metade, da metade eternamente, do que vocês estão passando, principalmente neste governo, né? Mas sim, estamos num momento imenso de desânimo, né? E trazer esse pinguinho de esperança, pelo menos para mim, me deu uma mexida legal, de tipo, vamos lá, a gente está no caminho certo, sim, existem pessoas boas, jovens, me senti até jovem, né, de realmente tentar fazer uma diferença,
né? Que a gente não vai, de repente, mudar a cabeça de algumas pessoas, mas que a gente pode estar colhendo bons frutos daquilo que a gente vai estar colhendo agora na nossa trajetória, de diferentes formas, né? Então, eu só quero agradecer muito, muito a disponibilidade da Iracema e do Maurício, Gui e Yuri, né? Concordo totalmente com a fala da Aline, uma exposição excelente, que tem que circular, e também, que nem o Maurício falou, me colocar mona pessoa de braços abertos, né, para aquilo que for necessário, que estiver ao meu alcance, e enquanto eu estiver servidora do município à frente da unidade de artes visuais, eu coloco a unidade também de portas abertas para a gente estar continuando, que isso seja o início, né, de um trabalho em conjunto, onde a gente pode estar unindo a arte, a cultura, a educação, a arte educadores, todo o projeto de vocês, e a gente unir esforços para as coisas todas que importam, que é isso, né? E a fala da Mãe Natureza me pegou de jeito, deu um nó aqui dentro, e eu vou ter que assimilar muitas coisas sobre este frio, olhar para esse frio diferente. E isso, acho que encerro por aqui. Obrigada, obrigada e obrigada. Estamos abertos ainda a manifestações aí. O pessoal que não falou, que eu não conheço. Já que ninguém está falando, eu vou tentar ativar minha curiosidade. Acho que o Thomas eu não conheço, e a Bárbara. O que traz vocês aqui? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Thomas, eu tive acesso a essa live aqui pelo Google Meet através da Mona, né? Sou amigo dela e sou um entusiasta da história e de arte. Sou engenheiro de formação e hoje em dia já faz uns 5 anos que eu trabalho com tecnologia, e só que o meu hobby, o meu lazer é sempre estar acompanhando arte, história. Sou filho de uma professora de história, também servidora pública do município, e cada vez com o meu amadurecimento tento me aprofundar mais em histórias que não são comuns, né? Em a gente entender um pouco mais da história que não é comum, que não é a história da Segunda Guerra Mundial, que não é uma história, não é, sei lá, a Guerra de Tiradentes, é a nossa própria história da nossa cidade, né? Sempre ouvi falar que meu avô sempre... Eu sou Padilha, né? Até foi citado na live ali, eu não sei qual é o personagem dentro da história do pessoal que palestrou, quem é o Padilha, mas o meu avô sempre falava que ele era bugre, né? E eu, algumas vezes nessas andanças de bar, de social e tal, eu já ouvi falar. Que é uma pergunta que a gente escuta direto aqui em Caxias. Qual é o teu sobrenome? E eu já falei, Costa Padilha. E eu já ouvi várias vezes falar, pô, tu é bugre. E isso sempre me deixou intrigado, né? E na verdade, eu vejo que a gente não tem acesso nenhum, né? Acesso nenhum à nossa história anterior aos europeus. Inclusive, como eu estou muito a par do mundo digital, dessa questão de como se propaga as notícias, que é o meio de trabalho que eu estou envolvido, tem um caminho a se percorrer muito grande aí por dentro, né? De promover essa história, de levar a atualidade de como anda os caingangues e as outras comunidades indígenas do Brasil. Isso não vem à tona de jeito nenhum, né?
Então, tô disposto aí a receber de todo mundo, a conversar e ver o que eu posso ajudar quanto a isso e quanto a esses projetos da comunidade, do pessoal indígena, da comunidade da arte, do pessoal que lida com a história aí da nossa sociedade, né? Eu vou falar, então, já que o Guilherme me chamou. Mas eu sou a Bárbara. A gente se conhece, sim, Guilherme. Eu conheço o Guilherme, conheço o Yuri, show da Descartes. Eu sou companheira do PESC. Mas, enfim, eu conheci o projeto de vocês de uma forma muito aleatória. Eu estava fazendo uma pesquisa para a faculdade sobre dispersão de sementes. E o projeto de vocês apareceu para mim, referente à dispersão do Skygang, e eu não tinha essa informação e eu fiquei chocada. Fiquei tipo, meu Deus, que massa! E como é que a gente não aprende isso? Levei para a faculdade, questionei a professora sobre isso, ela não soube me responder. Então, enfim, achei muito massa. Não sabia de hoje da live, foi meu companheiro que me inseriu aqui, porque é muito interessante escutar diretamente da fonte, né? Conhecer a Iracema, conhecer o Maurício, é o mesmo, conhecer essa história diretamente das pessoas que viveram ou seus ancestrais viveram e estão vivendo hoje, né? Então, o que me trouxe aqui é isso. E eu, assim como a Mona também, eu sou toda dessa parte da natureza, enfim, quando eu escuto a Iracema falar sobre a mãe natureza, entender essas questões é muito tocante, é muito legal. Então, também parabenizar o projeto de vocês. Eu não acabei de ler o projeto em si, eu quero ler, eu quero saber mais sobre. E também, nossa, se tiver a oportunidade de ir para Canela, conversar com o pessoal, vai ser sensacional. Então, parabéns, meninos, e pessoal, e Maurício, Iracema, né? Bem bacana. Muito obrigado por atender esse singelo chamado aí, Thomas e Bárbara. Massa saber que vocês estão... Tem gente interessada, né? Tem gente que está disposta a escutar. Eu acho que isso é o mais legal. Mas... Guilherme, posso responder ao Padilha? Obrigado, Bárbara. E obrigado de todos que estão participando aí, escutando, né? Pois é. Hoje nossa briga também é outra história de nós escrever os dáticos. O dático estando no ensino médio e a faculdade. Nós temos no Google uma página, uma hora o Guilherme passa para ele, para vocês pesquisar, que tem um monte de história ali nossa, com as crianças, com as pessoas de idade, né? E o Padilha, pois é, o meu ex era Padilha, Guilherme conhece ele, João Padilha. a Bugre, existiu muitos ali, existe ainda para essa palavra ali na Campos Borges, Espumoso, eles falam muito, sabe? Que vai subindo até Bahia. Em Bahia eles chamam Bugre também. Só que é contrário. Quem caçava os indígenas eram os bugreiros, né? Então, né, não é por acaso que te chamava isso. Tu deves ser descendente dos indígenas. Por isso te chamava isso. Quando eu conheci o João, que eu fui com ele para Borboleta, que ele está pedindo para demarcação, lá tudo os colonos chamavam, toda a família deles, primos, parentes, bugreiros, abugres. Ele ficava, como eu nasci na aldeia, né? E o meu avô falava que esse nome é apelido, que os outros tentavam esconder, botar nas pessoas, não é para aceitar, né? Eu sabendo isso, um dia eu sentei, conversei com ele e disse, tu tem que parar de aceitar esse nome em vocês.
né? Por causa que eu nasci na aldeia, quer te ensinar mais. É que não é bem assim, né? Daí foram começar a pesquisar. Daí comecei a levar umas famílias lá para o Nonoai, para, né, para Serrinha, Rio da Vargem. Daí que eles perceberam que não é bem assim a história verdadeira. Mas eu agradeço de conhecer mais um Padilha. Você está na família, viu? Bem-vindo. A nossa luta é grande e a nossa história é linda. Né? Não é por acaso o hino nacional foi escrito. No hino nacional está tudo a nossa riqueza, as nossas cores, né? Só que nós ainda não respeitamos cada palavra que existe na nossa hino nacional. Quem escreveu, ele tinha inspiração de sábio. Esse hino nacional que alguém tenta cantar, mas não canta de coração. Como ele diz, a minha pátria é grande. E ele é lindo. E nós somos do Cruzeiro do Sul. Essa é a nossa guia, até aqui no Sul. Então é isso, Padilha. Ora, se você estiver aqui em Porto Alegre, chega aqui para nós tomar chimarrão. Guilherme já conhece minha casa. Mone também estão convidados, meninas. Barba. Eu. E estou aqui, na periferia. Estou na casa lá no meu sobrinho também. De vez em quando eu fujo para lá, fico lá com ele, né? Carregar, viver com meus cofá que estão lá, os meus encantados que estão cheios lá, escutar eles. Quando estou com saudade, eu vou correndo para Canela para ouvir eles. Então é isso, Guilherme. É isso, Barba, é isso, Mônica. E mais menina aí que eu não gravei o nome, me desculpe, tá? Ah, não é sinal que nós vamos conviver bem, tá? Eu acho que uma fala da Iracema, assim, é bom para a gente já ir encerrando, né? Acho que se o Maurício quiser fazer uma fala final também, se não, tudo bem, não tem problema. Né? Já foi muito legal conversar com vocês aqui. E eu acho que nem aquele encontro que eu e o Yuri conhecemos o Maurício, no final de 2019, foi um encontro que a gente plantou algumas sementes que a gente está vendo crescer, né? Tipo essa exposição, assim. Também um documentário que a gente está produzindo, né, junto com a Retomada. Eu colei ali no chat o Instagram da Retomada, que é onde a gente coloca todos os projetos que estão acontecendo. Então, acho que em agosto também o pessoal vai ir para Brasília, vai lutar diretamente contra o governo com essas medidas que vão prejudicar muitos povos indígenas. Então, eles vão lá também. Quem puder apoiar nesse momento, assim, para eles irem lá e se manterem, também a gente vai divulgar por ali. E todo apoio é importante. Mas queria agradecer a todo mundo. Só gratidão. E é isso, pessoal. Eu vou até encerrar a gravação aqui. Mas quem quiser permanecer conversando, permanecemos. Quem tiver